Uma revelação da ciência que surpreende muita gente. Você sabia que a maior parte do nosso corpo não é humana? Calma, a gente explica. É que o nosso corpo tem bilhões de micro-organismos invisíveis. A boa notícia é que entender esses bichinhos pode ajudar na prevenção e na cura de doenças como o câncer e a obesidade. Um mundo invisível e pouco explorado. A gente não está só. Pouca gente sabe, mas trilhões de habitantes vivem no interior do nosso corpo e em número bem maior do que nossas próprias células. É um universo infinito que tem convivendo com o nosso corpo. E o mais surpreendente, estes organismos podem dominar as nossas ações. Elas que acabam pedindo a comida, elas querem aquele alimento tranqueira que vai fazê-las crescer. Mas calma, boa parte dessa fauna é nossa amiga. E novos estudos sobre os micro-organismos que habitam as profundezas do nosso corpo podem ser a solução de doenças graves. A gente vive com essa bicharada em harmonia e é por conta disso que a gente está vivo como espécie. Pesquisadores em diferentes partes do mundo estão de olho na chamada microbiota. A microbiota é o conjunto de micro-organismos que a gente tem dentro do nosso corpo. Todos esses seres que vivem no nosso corpo são parecidos se colocados no microscópio, mas trabalham em áreas bem diferentes do nosso organismo. Existem os micróbios da boca, da pele, dos órgãos sexuais e dos nossos intestinos. Cada comunidade desta é bem diferente entre si. Em laboratórios rodeados de ratinhos limpinhos e micróbios retirados de fezes de bebês, cientistas brasileiros desenvolvem pesquisas semelhantes às do professor Rob Knight, da Universidade da Califórnia. Segundo ele, temos 43% de células humanas contra 57% de micro-organismos. São bactérias, vírus, fungos e árqueas, que são formas semelhantes às bactérias, mas com outra genética. A comunicação entre esses visitantes no nosso corpo ganha o nome de microbioma. Elas trabalham com os nossos genes, fabricando proteínas, elementos de inflamação, sinalizadores de saúde ou doença. Por exemplo, segundo especialistas, são os micróbios dentro do nosso organismo que determinam se o analgésico que vamos tomar é tóxico ou não para o nosso fígado. Eles também nos ajudam a resistir a doenças, digerir o que comemos e podem até determinar os nossos hábitos alimentares. Grande parte daquilo que a gente vê, às vezes, de comportamento alimentar alterado, por vezes pode ter esse segredo de uma microbiota pedindo a comida errada. A gente comia um alimento, ele tinha fibra, eu mastigava uma maçã, eu dava um pouco de trabalho para a microbiota. Então, ela ajudava nessa digestão, existia uma colaboração, ela não ganhava alimento fácil. Então, o nosso modelo nutricional hoje, ele oferece uma grande carga de alimentos já processados. A microbiota chega, ela tem muito pouca coisa para fazer. Ou seja, os alimentos processados, industrializados e de consumo rápido deixaram os habitantes do nosso intestino preguiçosos e exigentes. O que explica, por exemplo, o excesso de gordura em pessoas que comem esse tipo de comida. Não vou ter satisfação porque a microbiota está pedindo a comida trash, a comida porcaria. É quase como se nós fôssemos comandados. Ele passa a ser comandado pelo microbioma da bicharada. Com isso, a ideia de que são as bactérias que causam as doenças iria por água abaixo. O que causaria uma doença é o desequilíbrio deste universo invisível. As bactérias que promovem nossa saúde, elas estão diminuídas e aí as bactérias ruins, elas conseguem eliminar ou se sobressair em relação a essas bactérias que nos protegem.
O repórter Felipe Brandão esteve no Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo, onde pesquisas sobre o tema estão em andamento. Aqui nesse laboratório da Universidade de São Paulo também está sendo desenvolvido um projeto com animais. Camundongos são criados e mantidos para experimentação científica. Esse camundongo já não tem muita vida, o pelo dele já está grisalho, ele começa a perder a visão, ele é um animal que já tem mais de 80 anos de vida, equivalente à idade humana. Na verdade, ele tem 2 anos e meio só, mas ele já está no fim da sua vida. Será que se eu pegar a microbiota de um animal jovem, numa idade de vigor jovem, e colocar num animal velho, essa juventude, esse vigor não volta? A experiência mostra que o ratinho jovem tem menos inflamações que o velhinho. Será que modulando a microbiota de um animal velho para uma microbiota mais adequada, ele não duraria mais, não teria mais saúde? Esse é o nosso trabalho. É isso mesmo. O rato mais velho recebe uma espécie de doação de micro-organismos do ratinho jovem. Se der certo, pode haver um aumento da longevidade do ser humano de forma saudável. A matéria-prima desta outra cientista são fezes de bebês trigêmeos, 2 idênticos e 1 não. Se esses 3 gêmeos eles forem idênticos entre si no seu perfil, no estabelecimento da sua microbiota, então provavelmente o ambiente tem uma influência maior no desenvolvimento da nossa formação da nossa microbiota. Então, por isso, o estudo com trigêmeos. Os pesquisadores acreditam que se conseguirmos entender este mundo interior de micróbios, bactérias e fungos, iremos controlar algumas doenças que hoje não têm cura. Um animal que era obeso e recebia o microbioma de um animal não obeso, ele perdia peso. E isso começou a sinalizar um caminho muito grande. Então, a obesidade, a doença de Parkinson, várias doenças autoimunes, até a depressão, muitas vezes tem sido associada a um desequilíbrio da microbiota intestinal. Pacientes de câncer também poderiam usar o equilíbrio de micro-organismos para tratar a doença. Diversos estudos sinalizam que um desequilíbrio no microbioma, ele ajuda no processo do câncer e ele pode também prejudicar a efetividade do tratamento. Então, é muito importante essas duas coisas andarem juntas, né? Tanto o tratamento contra o câncer quanto a verificação desse microbioma. Enquanto a humanidade espera os resultados da pesquisa, cientistas garantem que nós mesmos devemos nos esforçar para cuidar do nosso microbioma. A primeira coisa é se alimentarem bem, né? Aquela velha história, né? Coma mais fibra, né? Tome bastante líquido, coma vegetais. O microbioma ele precisa desse tipo de alimento. O excesso de alimentos industrializados, né, junto com o nosso estilo de vida hoje, muito baseado no estresse, na perda de determinados hábitos que nós tínhamos antigamente, acaba prejudicando essa diversificação do nosso microbioma. Então, o primeiro passo é cuidar da alimentação, praticar atividade física, só isso já ajuda muito. Outro alerta é quanto ao uso indiscriminado de antibióticos. Antibiótico demais trouxe um prejuízo em relação à seletividade de bactérias mais resistentes. Cuidados para preservar este curioso universo que pode trazer respostas surpreendentes.